pergunta aqui é boa. Pode dar uns beijos durante a caminhada? Pode dar uns beijos? Oi, gente! Meu nome é Ellen. Eu já falei com vocês pelos stories do Juventude Shalom City. Eu tenho 20 anos, como eu disse lá nos stories, sou do Ministério de Pastoreio. Sou pastora do melhor grupo de oração do Shalom City, o El Shaddai. E namoro há 3 anos e quase 8 meses com esse rapaz lindo que está aqui ao meu lado. Oi, gente, sou o Rafael, tenho 21 anos, eu coordeno a música nas Missionários, o melhor ministério de música de todo Fortaleza região metropolitana. Vamos para as nossas perguntas. Você começa com a pergunta? Eu nem expliquei o que era. Pronto, vamos começar então, vou explicar para o animal. Hoje o nosso vídeo, né, Juventude City, SH. Não, Juventude Shalom City. Juventude Shalom City. A gente vai responder algumas perguntas que foram feitas pra gente, certo? Acerca de caminhada, de namoro e tal, enfim. A primeira pergunta é: como vocês se conheceram? Oficialmente, assim, de começar uma amizade, a gente se conheceu no acampamento de 2016.2. Exatamente. Foi quando a gente ali começou a ter uma amizade mesmo, né? Mas eu já conhecia o Rafael desde abril desse mesmo ano, né? Teve uma vigília que foi quando eu notei um rapaz diferente, bonitinho, e eu fiquei... E aí a gente trocou algumas palavras ali, uma conversa, outra, mas coleguismo, sabe? E aí eu já notava ele, mas uma amizade mesmo, assim, de se conhecer, de começar a ser amigo foi no acampamento, né? 2016.2. Quem deu o primeiro passo? Bom, existem vários passos, né? Então, eu diria, a gente pode pegar um ponto-chave, né? Que foi quando eu peguei o contato dela. E aí o primeiro passo foi meu. Coisa boa, né? É verdade. Muito Inclusive, criativo, gente, inclusive. Muito criativo, muito... Exatamente. Vou contar a história rapidinho, tá? Muito Depois, rápido, amor, senão o Lucas rápido. Depois do acampamento, que a gente foi a primeira vez, a gente foi pra uma evangelização lá no Jacareí. Isso. Teve uma convivência. E aí eu peguei, pedi o número dela pra gente estudar, porque eu fui a terceiro ano ela também. É verdade. E ela é boa em humanas e linguagens e tal, e eu sou mais pra área de matemáticas, né? Falei, não, vou pegar seu contato pra gente se ajudar. E foi assim que começou. Olha como é a criatividade humana. Exatamente. Quanto tempo durou a caminhada? A nossa caminhada, ela tem um diferencial, que é o quê? Como a gente estava no ano do vestibular, nenhum dos dois, na verdade, o Rafael não faz, né? Eu falei expressamente pra minha acompanhadora que eu não queria caminhar até passar o vestibular. Então, ali, a partir de agosto até novembro, a gente já se gostava, a gente já era amigo, a gente já conversava, mas a gente não começou a caminhar e não tinha falado nada um pro outro, que gostava um do outro. Exatamente. Né? A caminhada, na verdade, ela começa quando você gosta de alguém e começa a falar sobre isso, né? Então, é todo o caminho que você tem antes, preparando o namoro, né? Então, Isso. a rigor, nossa caminhada, ela começou em agosto, né? Foi quando começou a conversar, que a gente trocou os contatos, né? E foi até Não só quando a gente namoro. começou a conversar, porque a gente começou a rezar sobre o que a gente estava sentindo. É verdade, exatamente. Né? Então ali começou a nossa caminhada. É verdade. Mas a caminhada oficial, né? Que Foi teve quando todo o eu pedi ela pra caminhar comigo. Isso. Foi em novembro, e aí, no começo de novembro, logo depois do Enem, e terminou ali no finalzinho de janeiro, Terminou né? no dia que a gente começou a namorar. Exatamente. E aí foi o quê? 2 meses e meio, mais ou menos. 2 meses e meio. A gente começou a caminhar dia 8 de novembro e terminou dia 25 de janeiro. Então, Mas se foi- fosse pegar o processo todo, seria mais ou menos 6 meses. Isso. Desde quando a gente começou a rezar sobre os nossos sentimentos até o nosso namoro foi com 6 meses. Exatamente. Qual foi o maior desafio durante o tempo de caminhada? Não poder namorar. Tem esse ponto também. Rápido, Tramontina. Vamos lá. O que eu acho, né? Pra mim, o maior desafio é não misturar as coisas, né? Porque na caminhada, quando você pede pra caminhar com alguém, você já espera que gosta das pessoas, né? Enfim. Então, quando eu pedi pra caminhar com a Ellen, já falei que gostava dela, né? E a gente começou a caminhar de vez, né? Ali em novembro. E é muito importante você saber separar as coisas, porque a caminhada é um tempo que você vai conhecer a pessoa, né? Então é uma amizade que vocês sabem que se gostam, mas às vezes a gente tem a tentação de ficar passando cantadas e tal, e isso não é legal na caminhada, né? Então você tem que se policiar para não fazer isso, né? Fazer elogios exagerados e tal, declarações amorosas profundíssimas, né? Porque pode ser que seja vontade de Deus. Isso.
Então, você tem que se policiar em relação a isso. O meu maior desafio, o Rafael sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de partilhar as coisas, né? Então, as minhas amigas sabem que eu gosto muito de partilhar as coisas. Então, o meu maior desafio mesmo foi manter a caminhada em silêncio. Eu não... Porque assim, a caminhada é um tempo de você escutar a voz de Deus, né? Então você não pode sair falando para as pessoas, olha, eu tô caminhando, porque as pessoas vão ficar opinando, vão ficar, eu shippo vocês, não, já não acho que vocês combinam. E aí você vai escutar muitas vozes e vai acabar se confundindo e não vai escutar a voz de Deus mesmo. Então, o meu maior desafio foi não poder falar para as minhas amigas, não poder estar muito tempo com ele. Então a gente, quando tava muita gente, a gente passava um pelo outro nos corredores e nem... Mentira, gente. A gente trocava muitos olhares porque é inevitável, é difícil. Mas a gente tentava ali viver a caminhada em silêncio e pra mim esse foi o maior desafio. Ela fala que eu falo muito, mas quando ela fala também, né? Lucas, amigo. Pastor de coração, auxilia como nesse tempo de caminhada? Posso falar? Pode. Pronto. Na caminhada, seja rápido. É muito fácil. Tá certo. Na caminhada é muito fácil você confundir a sua vontade com a voz de Deus, né? Então a gente vai rezar. Aí aquela passagem, a passagem do entendimento sempre vai confirmando, né? Sempre vai confirmando. E aí a gente tem que ter cuidado, né? Que às vezes se confunde mesmo, né? Com o que a gente quer e chama a nossa vontade de voz de Deus. E o pastor ele vem para ajudar nesse sentido, isso, né? Então o pastor vai ver realmente os frutos, né? Se aquela caminhada tem sido boa ou se você tem, enfim, dado frutos bons, né? Então o pastor ajuda para você conseguir separar as coisas, né? E discernir realmente se é a vontade de Deus ou se é a sua vontade. Isso. Então acho que resumindo seria isso, né? Exatamente. O pastor, ele é o acompanhador também. Ele é a pessoa ali que vai fazer você parar de se fazer de doido. Porque às vezes a gente quer escutar só a nossa voz e o seu acompanhador, o seu pastor vai chegar e, olha, não é bem por esse caminho. Vamos rezar um pouquinho mais, né? Então é aquela pessoa que vai sempre ajudar você a escutar a voz de Deus. Como se sabe a hora certa de começar a namorar? A primeira coisa é a oração, né, gente? Então quando você vai rezando e Deus vai confirmando, né? E as coisas vão convergindo, é um sinal de que é pra ser, isso, né? E eu, pelo menos, acho que o tempo responde muito bem, né? Então, por exemplo, quando você tem uma paixãozinha, né? Que é um sentimento que acontece, né? Jovens principalmente, você tem uma quedinha por alguém, não sei o que, você quer saber se é vontade de Deus, ou se é uma coisa sua, ou se é uma paixãozinha que acontece, deixa que o tempo vai dizendo, né? É um das sabedorias que a gente tem, né? E a outra é a voz de Deus mesmo, né? E também você vê a saúde do relacionamento. Se você tem uma caminhada, que a caminhada você precisa de muita atenção, isso, uma coisa muito carente, muito pouco saudável, né? É um dos sinais que não é pra namorar. E quando você se sente à vontade com aquela pessoa, quando você gosta de estar perto dela, se faz bem aquela companhia, já é um sinal de que vê os frutos, né? Acho que diria isso. Se você vê os frutos, vê que os frutos são bons, você tem sido melhor para aquela pessoa, então é um bom sinal de que deve ser isso mesmo, né? Essa pergunta, ela se relaciona também com a pergunta anterior, de como o pastor auxilia na caminhada. Porque como é que você vai saber que é a hora certa de caminhar sozinho, né? Tem que ter alguma coisa ali mais concreta, né? Muitas vezes a nossa oração, porque a gente se deixa levar pela carne, ela é turva. Então tem que ter alguém ali que, ei amigo, é por aqui, tá? É importante também, gente, ver as partilhas, né? A pessoa que tá com você, que você tá ali caminhando, as partilhas que você tem, as conversas que você tem, envolvem a oração? Vocês partilham sobre a oração? Porque se vocês só partilharem sobre coisas completamente aleatórias, isso, se questione. Aquela frase, tem né? alguma coisa errada. A boca fala que o coração está cheio. Exatamente. Se você conversa só besteira, tem besteira no seu coração. Exatamente. Então isso é importante. Então é importante ver mesmo assim, você tá falando sobre a sua oração, porque se você não tá falando sobre a sua oração, se a pessoa que você tá caminhando não induz você a ir pra oração, pra você ter o que partilhar, porque isso aconteceu na nossa caminhada, não sei se acontecer com ele, mas às vezes eu ia rezar só porque eu queria ter assunto pra falar com ele durante a caminhada. Então assim, se a pessoa que tá com você não induz você a ir pra oração, se questione. Tem alguma coisa aí não tá dando muito certo. Essa pergunta aqui é boa. Pode dar uns beijos durante a caminhada? Pode dar uns beijos? Ai, Maria. Vamos lá. Faz de novo. Gente, não pode dar uns beijos durante a caminhada, tá bom? Por quê? Porque você mistura as coisas, certo? Então temos que conhecer aquela pessoa. Quando você conhecer ela, vai chegar o tempo de dar beijo, vai dar certo, tá? Não se preocupe. Enfim, é algo muito íntimo, né, gente? Tem que separar isso também, né? É. Então, faz muito bem. Vale muito a pena a gente passar esse tempo de caminhada, né? Passa rápido quando você vê depois. E vale a pena você sedimentar um relacionamento, né? Conhecer a pessoa de verdade, pelo que ela é, né? Não porque ela pode te dar prazeres ou algo do tipo, certo? Então é muito importante evitar isso. Evitar situações também. Por mais que a gente saiba que não pode fazer, a gente vai pra uma situação, não vale a pena, não é interessante você sair com seu caminhante pra ir pra algum lugar, vocês dois, entendeu? Não é legal fazer isso. Evita situações. Isso. E não beije seu caminhante. Só quando ele virar namorado, aí pode. Essa questão de ficar durante ou antes, ou... Enfim, essa questão de ficar,
As mulheres vão entender um pouco mais o que eu vou falar agora, que a gente sempre espera ali um príncipe encantado, que conheça todos os nossos sorrisos, todos os nossos olhares, que saiba só de olhar o que você tá sentindo, o que você tá pensando. E às vezes a gente não dá tempo pra pessoa conhecer a gente, assim, a pessoa não tem bola de cristal, né? Então não tem como adivinhar o que a gente tá pensando. Mas se essa pessoa conhece a gente, Rafael, só de olhar pra mim, sabe o que eu tô pensando, né, amor? Sei. Sabe, né? Mas às vezes. Quando tá com fome é muito fácil, pessoal. Por que não pode dar uns beijos na caminhada? Porque na caminhada é onde você vai sedimentar esse conhecimento. Então, durante a caminhada foi o período em que eu fui me abrindo pra Rafael me conhecer, e por causa da caminhada, porque a gente não ficou durante a caminhada, hoje ele conhece os meus 157 sorrisos diferentes, né, amor? Essa questão, assim, de você conhecer mesmo o outro, ao invés de buscar só pelos prazeres e imediatamente, você se sacrifica um pouquinho, espera e deixa o outro te conhecer, conhece o outro, e vale muito a pena. Vale muito a pena. Como vocês vivem a castidade? Como é que a gente faz a castidade no relacionamento, tá, gente? Primeira coisa, não se iluda pensando que não vai ter desafio, certo? Que vai ter, né? Juventude principalmente. E por quê? Porque Deus colocou, né? É natural que você tenha desejos, né? E é até preocupante se você não tiver nenhum desejo, né? Na tentação. Se questione, né? Se você tem uma atração pela pessoa, é natural que haja desejos, né? E tentações acerca disso. Isso é normal, você não precisa ficar preocupado, se martirizando porque tem esse desejo, né? Mas é saber canalizar isso, né? Esperar, fugir de ocasiões, né? E também partilhar acerca disso, né? Faz bem você partilhar com seu namorado, até com seu caminhante, né? Situações que você se sente mais tentado, né? E evitar situações. Então é muito bom se trocar, partilhar sobre isso, né? Pra evitar essas situações. É importante também, assim, sobre conversar sobre isso com o seu caminhante, discernimento, né? Exatamente. Discernimento. Exatamente. Aquele negocinho básico. É. A questão da castidade, na verdade, é que a gente ama mais a Deus do que o outro. Se você ama mais ao outro do que a Deus, tem alguma coisa está desordenada aí, né? E é muito natural que você sinta um desejo pelo corpo do outro quando você ama o outro, porque você ama por inteiro, né? Só que o seu desejo pelo corpo de Cristo precisa ser maior do que o desejo pelo corpo do outro. Então é assim, o amor pela Eucaristia, a missa, a vivência dos sacramentos, a vivência da vida de oração, tudo isso é fundamental para a vivência da castidade. Tem mais uma última pergunta? Tem. Ok. Tem. Que foi a minha amiga Clarissa que perguntou. Amiga, essa é pra você. Como não matar o seu namorado irritante? Isso acontece muito em um relacionamento, gente, assim. Vocês que estão caminhando aí, se preparem, tá? Isso A Ari não passa por isso, ela não pode responder propriedade, né? Não, mentira. Então é tranquilo, né? Você que passa por isso, amiga Clarissa, vamos rezar por você. Amiga Clarissa, não, você... Reza um vídeo Espírito Santo e vai dar tudo certo. É isso, gente, que a gente tinha pra responder hoje. A gente espera que tenha ficado legal, que vocês entendam e... Shalom! Shalom!